Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre termodinâmica. Antes de adentrarmos propriamente sobre o conceito e as propriedades da termodinâmica, vamos falar sobre dilatação térmica. Sobre dilatações, precisamos entender que existe a dilatação e existe a contração. Todos os corpos se dilatam ou se contraem com aumento ou redução da temperatura. Isso ocorre tanto nos sólidos como nos líquidos, assim também como nos gasosos. Quando a temperatura de uma substância aumenta, suas moléculas ou átomos passam a oscilar mais rapidamente e assim elas tendem a se afastar uns dos outros. Como podemos ver nesse exemplo, temos aqui uma panela com uma água que ela está aparentemente fervendo. Ao observar essa água, a gente observa que ela está se dilatando, ou seja, temos aqui um exemplo de dilatação nos líquidos. Em alguns momentos, o quanto o corpo se dilata ou se contrai, ele vai depender muito do seu estado físico e do material de qual ele é feito. Por exemplo, as tampas metálicas de poste de conserva, que podem ser afrouxadas aquecendo sob a água quente. É o que a gente pode observar nesse pote de palmito, ao qual, para que fosse facilmente retirada a tampa, está sendo submetido, a uma água quente. Como a gente viu, todos os corpos eles são submetidos ao aquecimento. Então, quando aquecido, eles vão apresentar uma dilatação térmica que é decorrente do aumento de vibrações de suas partículas. Isso ocorre muito nos trilhos de trem, por exemplo, quando eles são submetidos a uma certa temperatura, eles tendem a se dilatar. Por isso, nos trilhos de trem, para quem não conhece, em algum momento eles têm uma certa abertura entre suas extremidades, a uma certa quilometragem, e essa abertura ela serve justamente para que em dias quentes esse ferro ele possa se dilatar, aumentando o seu comprimento sem prejudicar a sua formação. Na imagem a qual a gente pode observar aqui nesse slide, a gente observa que ele teve ali uma deformação devido à dilatação térmica em um dia possivelmente muito quente. Isso ocorre também, em muitos casos, aqui mesmo no nosso estado do Acre, a gente pode observar nas janelas de vidro e portas de vidro. Em algum momento, quando são mal instaladas ou dependendo também do tipo de material ao qual é feito esse vidro, ele tende a se dilatar, ou seja, fazendo com que ele possa trincar ou até mesmo estilhaçar. Em alguns momentos, a gente pode observar isso também nos fios de cabos de energia. Por que será que geralmente eles têm uma certa ondulação na sua formação de como ele é instalado? Porque em dias mais quentes, como ele tende a se dilatar, ele vai apresentar ali um decaimento, ou seja, fazendo como se fosse uma espécie de barriguinha. Então, nesse exemplo, a gente pode observar na imagem que ele tem ali uma certa barriguinha, uma ondazinha. Um outro exemplo são os ferros de metais. Todo metal ele também pode ser submetido a uma certa temperatura, ao qual ele vai fazer com que ele possa ter essa dilatação, o qual a gente pode chamar aqui de dilatação volumétrica. Ele vai alterar tanto no seu comprimento, como na sua altura, como na sua largura. Para que possamos falar propriamente a respeito da dilatação térmica dos sólidos, por conveniência, faremos o estudo da dilatação da seguinte maneira. Existem três tipos de dilatação que ocorrem nos sólidos. São elas, dilatação linear, ao qual ocorre um aumento do comprimento, ou seja, por isso que a gente chama de uma dimensão, porque é o comprimento. Isso acontece tanto em barras como em fios e etc. Também temos um exemplo de dilatação superficial, ou seja, quando temos aí um aumento da área, que seria em duas dimensões. Isso ocorre muito em placas de trânsito, ao qual ela tem ali uma certa área, e essa área ela tende a se dilatar quando exposta a uma certa temperatura. Temos também um exemplo de dilatação volumétrica, é quando ocorre um aumento do volume em uma estrutura em três dimensões. Isso ocorre nas esferas, nos cubos e em outros objetos metálicos. Na grande maioria, tendemos a dizer que todo objeto ele tem uma certa dilatação volumétrica, por exemplo, um fio de cabelo. Porém, para efeitos de comparação e efeitos de cálculo, geralmente dizemos que ali, em vez de ocorrer uma dilatação volumétrica, ele vai ocorrer apenas uma dilatação linear, modificando apenas o seu comprimento. Claro que utilizamos dessa maneira para efeitos de cálculo e também, já que estamos trabalhando aqui de forma a garantir que você possa expressar isso e trabalhar isso no Enem, a gente observa o que geralmente é cobrado nas provas.
A respeito de dilatação térmica, a gente pode observar que na dilatação linear, apenas uma das dimensões, que é o comprimento, vai apresentar uma alteração considerável quando o corpo é submetido a uma variação de temperatura. Temos aqui um exemplo, né, de uma barra de metal. Essa barra de metal está sendo submetida a uma certa quantidade de calor, e a partir dessa quantidade de calor, a gente observa que essa barra de metal ela tem um comprimento inicial, que aqui podemos chamar de L0. Quando submetido a essa certa quantidade de calor, ele vai se dilatar, fazendo com que o seu comprimento ele tenha um aumento, ao qual o comprimento final a gente vai chamar de L. Com isso, temos aí uma variação de comprimento que vamos denominar ΔL. Logo, ΔL, como é variação, podemos calcular como sendo comprimento final menos comprimento inicial. Aqui temos a fórmula que possamos utilizar para calcular a dilatação linear, ao qual é ΔL igual comprimento inicial, que é o L0, vezes alfa. Esse alfa é um coeficiente de dilatação, geralmente já é dado nas questões do Enem, vezes a variação de temperatura. Outro exemplo de dilatação é a dilatação superficial. A dilatação superficial, como já comentei, ela ocorre em duas dimensões do corpo, ou seja, o comprimento e a largura. Se a temperatura de um sólido varia, consequentemente, a área de sua superfície também vai variar. Logo, se temos uma placa de metal, por exemplo, quando submetida a uma certa quantidade de calor, tanto o seu comprimento como a sua largura vai sofrer ali uma variação de medida. Logo, temos a variação da área, que vai ser igual à área final, menos a área inicial. Assim como vimos no exemplo anterior de dilatação linear, aqui na dilatação superficial, a variação de área vai ser igual à área inicial vezes o coeficiente beta, que é um coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Além disso, temos também o que conhecemos como dilatação volumétrica, ou também conhecida como dilatação cúbica. Na dilatação cúbica, ela ocorre quando todas as dimensões, ou seja, o comprimento, a largura e a altura dos sólidos, sofrem dilatação após o aquecimento. Na dilatação volumétrica, assim como vimos anteriormente, aqui ele vai alterar nas suas três dimensões. Nessa variação de volume, ela vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, para que possamos utilizar e calcular a dilatação de um determinado sólido, temos que observar se nesse sólido vai estar sendo alterado o seu comprimento, a sua largura ou também o seu volume. Então, é importante que tenhamos esse conhecimento de forma que possamos delimitar aquilo que a questão nos pede. Em alguns momentos, pode-se haver uma variação para que você possa converter uma dilatação linear para uma dilatação superficial, por exemplo. Então, tendo em vista que o coeficiente de dilatação superficial é beta, e ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear, que é alfa, então podemos dizer que beta é igual a 2 alfa. E que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear alfa. Logo, podemos dizer que o gama vai ser igual a 3 vezes alfa. Dessa forma, podemos relacionar os três coeficientes do seguinte modo. Alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como a gama está para 3. Dessa forma, peço a você, neste momento, que você pause o vídeo e tente fazer agora uma das nossas questões que vocês vão encontrar logo mais no nosso livro do Resolva Enem 1, Ciência da Natureza, página 56, na questão 20. Pausa o vídeo, em seguida retorne aqui para que possamos resolvê-la juntos. Na questão 20, durante uma ação de fiscalização em pontos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que dessa forma atinja a temperatura de 35 graus Celsius.
sendo o litro o álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius por menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Percebe que nessa questão queremos encontrar aqui o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, já que vimos que dilatação volumétrica ela vai ocorrer tanto no comprimento como largura e altura, vamos estabelecer aquilo que foi aprendido na aula, a qual acabamos de rever. Nas alternativas, a gente tem uma variação de valores, então precisamos encontrar essa variação de valores. Logo, queremos saber aqui o lucro obtido por esse revendedor. Sabendo que o volume inicial ocorreu em uma semana, logo, o volume inicial vai ser calculado como sendo 20.000 vezes 7, já que 7 corresponde à quantidade de dias numa semana, e a cada dia corresponde a 20.000 litros. Fazendo essa multiplicação, vamos ter que 20.000 vezes 7 vai ser igual a 140.000 litros. Então, temos o volume inicial de uma semana. Dessa forma, convertendo isso para notação científica, temos 140 vezes 10 elevado ao cubo litros. Logo, se aqui ele nos refere a uma dilatação volumétrica, vamos utilizar nossa fórmula, que é variação de volume vai ser igual a volume inicial vezes coeficiente gama vezes variação de temperatura. Dessa forma, variação volumétrica vai ser igual ao volume inicial, que foi 140 vezes 10 elevado a 3, o coeficiente de dilatação volumétrica que foi dado no enunciado, que é 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura. Temperatura inicial era de 35 graus Celsius, temperatura final era de 35 graus Celsius e temperatura inicial 5 graus Celsius. Fazendo essa subtração, vamos ter uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Efetuando essa multiplicação, vamos chegar num coeficiente de variação de volume igual a 4.200 litros. Achada a variação do volume, que é de 4.200 litros, precisamos encontrar qual será o lucro obtido por esse revendedor. Dessa forma, o lucro obtido vai ser calculado como sendo a variação de volume, que foi de 4.200 litros, vezes o preço que era submetido a esse valor, que era de R$ 1,60. Dessa forma, efetuando essa multiplicação, vamos ter que o lucro obtido vai ser igual a R$ 6.720, o que nos dá um valor correspondente a uma variação entre qual alternativa? A qual possamos observar, na alternativa A não pode ser, já que ele fala que é R$ 500 e R$ 1.000. Na letra B também não pode ser, já que ele fala que a variação é entre R$ 1.050 e R$ 1.250. A letra C nos diz que é R$ 4.500, então não está entre esse valor. Na letra D, ele nos fala que é entre R$ 6.000 e R$ 6.900. Já que o nosso lucro obtido foi de R$ 6.720, temos aqui como nosso gabarito a alternativa letra D. Se você acertou, meus parabéns. Se não acertou, vamos seguir em frente para que possamos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos a respeito deste assunto. Agora resolvemos mais uma questão, ainda do livro Resolver Enem, agora na página 72, questão 74. Pause o vídeo novamente e tente fazer sozinho. Na questão 74, ele nos traz o seguinte enunciado. Um serralheiro monta, com o mesmo tipo de vergalhão de ferro, a armação esquematizada. Então, aqui temos uma armação que está no formato quadrado, ao qual ele tem uma diagonal traçada entre o segmento A e B, e aqui ele nos diz que a barra transversal que liga os pontos A e B não exerce força sobre esses pontos. Então, se a temperatura da armação for aumentada, a barra transversal vai acontecer o quê? Ela vai continuar não exercendo força sobre o ponto A e B? Será? Então, sim, ela continua não exercendo força sobre A e B. Ao qual a gente acabou de ver, se ele tem um formato
né, um formato ao qual ele está sendo indicado ali por área, né, então temos um quadrado, então ele tem comprimento e largura. Dessa forma, a gente percebe que a sua diagonal A e B, ela não necessariamente tem uma força sendo exercida. Então, a partir do momento em que esse corpo sofrer uma certa dilatação, ele não vai ocorrer de ter uma sua variação nessa medida e nenhuma força sendo exercida sobre esse segmento A e B. Dessa forma, temos aqui já como nosso gabarito a alternativa letra A. Então, essas são as nossas referências por hoje. Ficaremos por aqui. Acompanhe nossa plataforma do Sistema Farias Brito, acompanhe nossos materiais, os quais estão sendo disponibilizados para você e na próxima aula vamos dar continuidade a respeito de dilatação térmica, agora trabalhando especificamente sobre as suas propriedades. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.